Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Rosa, eu sou engenheira, artesã e criadora da resina Casocalix, uma resina ecológica à base d'água e que não agride o meio ambiente. Hoje eu quero ensinar vocês a fazerem qualquer tipo de peça. Nesse caso, eu vou ensinar a fazer um porta-objetos com tampa e também uma bandeja. O processo para começar a fazer uma peça em caso Calix é esse que estou mostrando no vídeo. Você deve pegar o seu molde e colocá-lo sobre a balança e encher de água para pesar a quantidade de água que cabe no molde. Com essa informação, você deverá utilizar a calculadora da Casocalix, que está disponível em nosso site. Quando você coloca em nossa calculadora a quantidade de água que cabe em seu molde, você terá a informação da quantidade de resina e da quantidade de água que precisará usar para produzir aquele molde específico. Para a produção deste molde, este porta-objetos que estou fazendo, a parte da base do porta-objetos pesou 200 gramas em quantidade de água. Portanto, eu coloco essa informação na minha calculadora e ela vai me dizer quanto eu precisarei da resina e quanto eu precisarei de água. Então, eu coloco as quantidades nos meus bowls, tanto da resina quanto da água. Acrescento a parte de água na parte de pó e mexo até eu ter uma massa bem fluida, como vocês estão vendo aí. Uma massa muito cremosa. É claro que com o tempo, você vai descobrindo qual é o seu melhor ponto de trabalho e muitas vezes você nem precisa da calculadora. Hoje eu estou aproveitando para ensinar também uma técnica que se chama marmorizado. Então, eu preparei a massa e separei uma quantidade num potinho menor e pigmentei somente este pouquinho de massa. E agora eu vou colocar essa parte pigmentada na minha massa branca. Isso dará um efeito de marmorizado sem deixar a tinta sem estar totalmente misturada à massa, trazendo mais resistência à peça. E agora, com esse marmorizado pronto, vamos então encher o nosso molde. Agora eu inicio a pesagem da segunda parte, que é a tampa deste porta-objetos. Pesei a quantidade de água, coloquei na calculadora as informações, já estou misturando a resina Casocalix com água. Farei a mesma técnica de marmorizado. Num outro pote, coloco um pouquinho de massa, umas gotinhas de pigmento, acrescento essa parte pigmentada à massa branca e adiciono tudo isso ao meu molde. Vou adicionando a massa pronta no molde, batendo bastante para tirar todas as bolhas. Se você tiver um massageador, pode usar para ajudar na retirada das bolhas, principalmente em moldes com muitos detalhes. Pessoal, notem que esse molde tem um côncavo na tampa. Eu demorei para entender como ele funcionava, mas esse molde deve ser colocado junto com a massa. Dessa forma dá até para usar menos material, mas eu demorei para entender. Agora iniciamos o processo de desmolde da parte da base do porta-objetos, enquanto a tampa ainda está secando. Essa foi uma parte bem complicada, é um molde novo e muito justo, então tem que ter muito cuidado, delicadeza e força nas mãos para retirar esse molde. Mas o resultado ficou incrível. Enquanto a tampa está secando, eu vou preparar também uma bandeja. Eu já tirei todas as medidas e já estou incluindo a parte de resina
mais a parte de água. Vou acrescentar, neste caso, o pigmento direto na massa. Não farei uma peça marmorizada. Vou fazer uma peça com uma única cor. Para bandejas como essa, é importante colocar uma quantidade primeiro, bater bem a bandeja para tirar todas as bolhas e depois acrescentar o restante da massa. Mais uma vez, se você tiver um massageador, pode utilizar, pois ele sempre ajuda a retirar as bolhas das peças produzidas com Casocálix. Esse é um desmolde bastante complicado por conter essa bolinha na ponta. E coisas terríveis podem acontecer, como isso, da tampa quebrar. Eu quis manter este processo do jeitinho que aconteceu, para vocês entenderem que isso não é o fim do mundo e que é possível recuperar uma peça como essa, onde esse puxador se quebra. Com uma cola de silicone artesanal, nós podemos unir as duas partes e fica praticamente imperceptível que isso quebrou. É claro que para uma venda, para um cliente, talvez seja melhor refazer essa peça, mas você pode mantê-la para o seu próprio portfólio, para presentear alguém, ou mesmo decorar essa parte da quebra com uma folha de ouro ou uma caneta dourada. Não precisamos perder nosso tempo de trabalho, nossos materiais, por causa de um problema que tenhamos em nossa produção. Agora eu vou fazer o desmolde da bandeja. E notem que ficou totalmente lisa, sem nenhuma bolha. Por isso a importância de vibrar bastante a massa. A bandeja ficou linda, ficou pronta. E esse é o nosso conjunto de porta-objetos. Pode ser um porta-balas, um porta-joias com a nossa bandeja. Marmorizado e a peça lisa. E aí, gostaram?